Voltamos para mais uma aula, na verdade é a continuação da aula anterior sobre as cantigas trovadorescas. Agora nós vamos analisar as cantigas satíricas de escárnio e maldizer. Vamos lá? Chegamos às cantigas de escárnio e maldizer. As cantigas satíricas surgem para criticar e ridicularizar, completamente o oposto das líricas amorosas. Temos aqui dois tipos, a de escárnio e a de maldizer. A de escárnio traz uma crítica indireta, mais velada. Ela não cita nomes. Nelas, por exemplo, são ironizadas as moças mais pobres, as madres e os padres. Já as cantigas de maldizer são críticas diretas, a nomes de pessoas ou detalhes que tornariam óbvio a quem a cantiga é direcionada. As palavras são mais grosseiras porque o intuito era ofender mesmo. As principais características são críticas indiretas e diretas, questões morais, políticas e sociais. Vamos começar por uma cantiga de escárnio. Ai, dona feia, foste vos queixar, de João Garcia de Guilhade. Logo de início, vemos que o eu lírico aponta que uma mulher se queixou de não ter sido louvada, e então ele resolve fazer uma cantiga. Vamos ler a primeira estrofe. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvei o meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar. Loarei, loar, significa louvar. Ele ironiza a mulher que pediu uma cantiga, e seguindo o contrário do que pediria uma cantiga de amor, o elogio à dama, no caso, na cantiga de escárnio, o eu lírico a critica. Ele segue ironizando a mulher nas duas estrofes seguintes. Veja, dona feia, se Deus me perdoar, pois se tem tanta vontade que eu vos louve, este é o assunto, que eu quero lhe louvar. Dona feia, velha e louca. Vale destacar o refrão desta cantiga, porque assim como muitos outros refrões, ele acaba reforçando uma ideia dada às repetições. E nesse caso é uma crítica, uma zoação que ele faz a uma mulher. Veja, dona feia, velha e louca. Ele vai repetindo isso ao longo de toda a cantiga, então ele reforça essa ideia. Este aqui é um trecho da cantiga Agora Oí, de uma dona falar, do trovador Fernão Rodrigues Calheiros, que faz uma crítica a uma situação, mostrando um pouco das questões morais da época. Veja, o eu lírico diz que a dona da qual ele fala nunca fora guardada, que fazia o que queria como se fosse dona de si. E nas estrofes seguintes, o eu lírico dá uma indireta para o pai da jovem. Ele diz que se o pai dela aguardasse, desse ordens, impusesse limites, ela não ficaria com uma má reputação, ela não ficaria falada na vila. Este é um trecho da cantiga A Lealdade da Bezerra, que pela beira muito anda, de Airas Pérez Vuittoron. Observe a quantidade de nomes que são citados nessa cantiga. Trata-se de críticas diretas e, portanto, de maldizer. A crítica está relacionada com a falta de lealdade dos servos com o seu senhor, que, como vocês viram na primeira aula, quando tratamos do contexto histórico, a lealdade era muito importante no sistema feudal. E se vocês observarem nesse trecho, há versos em latim, pois o trovador utilizou de passagens bíblicas para ironizar um dos homens que ele cita, ao chamá-lo de filha, por sua falta de coragem. Vejam que na cantiga anterior, uma jovem foi criticada por ser mais independente, digamos assim, enquanto que nesta, um homem é criticado por não ser independente, ficando sob o regaço do pai, o que mostra um pouco de como eram as relações familiares naquele período.
Assim como ocorreu nas líricas amorosas, com as cantigas satíricas iremos escolher uma música brasileira para analisarmos. Que música, se não cobra venenosa, para expressar uma indireta? Eu disse limpa, limpa, antes ficaria dentro, escorrendo da boca no cantinho seu veneno. Eu disse limpa, limpa, antes ficaria dentro, no cantinho da boca, escorrendo seu veneno. Eu vim pra causar e não pra passar pano. Se fosse pra ser pacífico, eu ficava no oceano. Cobra invejosa, não sai do lugar. Assim como ocorria nas cantigas de escárnio, a cantora não citou nenhum nome, mas deixou implícito para quem seria. Um clássico do ano de 2004 para compararmos com as cantigas de maldizer. Mas eu vou deletar, sou incessável, Renata, ingrata, trocou meu amor por uma ilusão. Renata, ingrata, enquanto a sacanagem escolhe solidão. Agora que já finalizamos o conteúdo das cantigas trovadorescas, chegou o momento de adentrarmos as noções de versificação. Noções de versificação. A fim de sanar dúvidas acerca do esquema rímico e outros aspectos formais sobre o poema, vamos trabalhar sobre alguns pontos de análise. Um poema pode ser analisado através de 4 técnicas: pelo número de versos, estrofes, que é como ele se organiza; por efeitos sonoros, que é o ritmo que se cria na leitura; pelas palavras utilizadas, por exemplo, se há mais verbos, substantivos, ou até mesmo pela pontuação; e, por fim, através da sua significação. No que tange ao ritmo, vamos adentrar a metrificação, ou, se preferir, versificação. Trata-se da ação de medir ou excandir os versos, dividindo-os em sílabas poéticas. Para descobrir as sílabas poéticas, é necessário analisar o ritmo do poema. Vale destacar que nem sempre elas irão coincidir com as sílabas gramaticais. Veja, toda vez que ocorre um encontro vocálico, isto é, um encontro de vogais, as sílabas poéticas podem ser lidas juntas ou separadas. Por exemplo, veja as flores. Na primeira demonstração, temos uma separação gramatical, uma separação normal. Na segunda demonstração, temos uma separação com sílabas poéticas. Isso é definido pela melodia na hora em que lemos um verso. Observe. Veja as flores. Sílaba tônica. Ela é a última sílaba forte do verso e, quando a encontramos, paramos de medir e seguimos para o próximo verso. Vamos metrificar o soneto Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, de Luís Vaz de Camões. Nesse soneto, o eu lírico trata de um tema universal, que é o amor, o que torna o soneto atemporal. Para explicar a complexidade do sentimento, ele traz ideias opostas e contraditórias. Me acompanhe na leitura do soneto Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Observem o primeiro e segundo verso dessa estrofe. Nelas, temos o exemplo de um encontro vocálico, um unido e o outro separado. No primeiro verso, houve a união entre as sílabas que e ar, de arde. No segundo verso, há a separação do encontro entre dói e o e. Estes aspectos são claros na melodia dos versos no momento da leitura. Veja, é ferida que dói e não se sente. Por isso foi necessário a separação. Já no primeiro verso, amor é fogo que arde. Perceberam como são unidas essas duas vocais no encontro vocálico? Por isso foi necessário a junção. Vamos observar agora
a sílaba tônica. Bom, cada verso desse soneto possui exatamente 10 sílabas poéticas. Observe na primeira estrofe os versos 2 e 3, em que a última sílaba forte é sem de sente e tem de descontente. As sílabas restantes são desconsideradas. A terceira estrofe é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Nesta estrofe, em é servir a quem vence o vencedor, a sílaba tônica coincide com a última sílaba do verso, mas o mesmo não ocorre com o primeiro e terceiro verso. São vários tamanhos de versos. Eles podem chegar a ter mais de 12 sílabas poéticas. Por exemplo, as cantigas trovadorescas que analisamos costumam possuir de 5 a 7 sílabas poéticas, que são denominadas, respectivamente, de redondilha menor e redondilha maior. Já este soneto de Camões possui uma metrificação decassílaba, por possuir 10 sílabas poéticas em cada verso. Esses 3 tipos de metrificação são muito conhecidos juntamente com o verso de 12 sílabas poéticas, que é chamado de alexandrino. Temos aqui 4 modalidades de verso. Primeiro, regulares, que obedecem à métrica e possuem rimas regulares nos finais dos versos. É o caso da cantiga de Luís de Camões que analisamos. Versos brancos, que possuem a métrica, mas não apresentam rimas. Versos polimétricos, são aqueles que possuem metros diferentes. Versos livres, não obedecem a nenhuma regra de metrificação, pode possuir rimas ou não, e o seu ritmo, como o próprio nome diz, é mais livre. Inclusive, o verso livre é muito utilizado desde o modernismo. Há vários tipos de estrofes e elas vão sendo denominadas de acordo com a quantidade de versos que elas possuem. Recordam que a cantiga de amigo, que analisamos na aula anterior, era formada por dístico, por possuir 2 versos em cada estrofe. Temos aqui alguns exemplos. O dístico, que eu já citei, que possui 2 versos. O terceto, que possui 3 versos. E o quarteto, com 4 versos. Trouxe aqui 2 tipos de poema, que são denominados de acordo com a quantidade de estrofe que eles recebem. Por exemplo, a quadra, que é somente um quarteto e muito comum no folclore, e o soneto, que é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Na verdade, não somente a quantidade de estrofe, mas também o tipo. E para finalizar essa parte, temos o refrão, que é uma estrofe especial. Ele costuma se repetir ao longo de um poema, como vocês observaram na cantiga de Escárnio que analisamos. Tipos de rimas. Elas são classificadas de acordo com a sua posição no verso. A rima interna ocorre no interior do verso. Ela é uma rima mais difícil de se fazer. Já a rima externa ocorre no final do verso. Esquemas rímicos. As rimas emparelhadas são aquelas que ficam próximas umas das outras. Observe, A, B, B, A ou A, B, B. Então, as emparelhadas são as que ficam unidas. Rimas interpoladas são aquelas que ficam distantes umas das outras. Observe, A, B, B, A. As interpoladas são a letra A. E as rimas cruzadas são as que se alternam. Veja, AB, AB. Se não seguem algum destes modos, tratam-se de rimas misturadas. Se não há rima, é denominado de rima perdida. Voltamos ao soneto de Luís de Camões para uma retrospectiva. Em primeiro lugar, vamos observar os tipos de estrofe. Bom, as 2 primeiras são quartetos e as 2 últimas tercetos, por isso são classificados como um soneto. O tipo de verso são versos regulares,
que obedecem à métrica, são todos versos decassílabos, como eu falei antes, e possuem rimas no final de cada verso. O esquema rímico, que está marcado aí do lado, é comum em sonetos. Nas duas primeiras estrofes temos rimas emparelhadas, que são as que ficam próximas, e rimas interpoladas, que são as que ficam separadas. Nas duas últimas estrofes, temos rimas cruzadas, porque a terceira estrofe e a quarta estrofe rimam entre si. Como atividade, vocês deverão analisar os aspectos formais do poema Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Chegamos ao fim das nossas aulas sobre noções de versificação e cantigas trovadorescas. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Até mais!